Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando nosso programa, da nossa série de podcast Nosso Legado. Nós vamos registrando a nossa história do Grupo Águia Branca ao longo desses anos. Estamos fazendo esse ano 77 anos de história. E estamos registrando um pouco dessa história através das histórias dos nossos colegas, dos nossos gestores, dos nossos companheiros de longa data já, que têm feito um trabalho relevante, um trabalho bem bacana na nossa empresa. E com isso a gente vai construindo a nossa história e estamos compartilhando com vocês. Hoje estamos aqui para fazer um bate-papo aqui com o Lino Neto, que trabalha com a gente lá na Osaka de Belo Horizonte, nosso gerente comercial lá na região, toma conta das operações, que ele vai estar contando para a gente aqui um pouquinho dessa história para a gente, um pouquinho dessa jornada dele que chegou até aqui. Doutor Lino, boa tarde, meu amigo. Como é que você está? Como vai, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde para você e bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve nesse momento. É um prazer estar aqui, Estou realmente lisonjeado de fazer parte aí desse grupo de pessoas, para fazer esse bate-papo com você. Que bom. Para a gente também é uma satisfação, sabe, Lino? A gente fica muito feliz em poder estar registrando esses momentos, essas histórias de pessoas assim que têm feito realmente a diferença na empresa, Que, às vezes a gente olha assim, para no final do ano, vê aqueles números grandes, esse ano vendeu tantos carros, fez tanta coisa, um tanto de coisa que deu certo, algumas coisas que não deram tão certas. O saldo tem sido positivo, graças a Deus, e a gente não percebe esse dia a dia, essa construção onde cada um coloca um pouquinho do seu esforço, sua paixão, o seu tempo de vida nessa construção. Então a gente também aproveita muito para agradecer a vocês, a você em especial, por estar conosco aí em Belo Horizonte, levantando a bandeira do Grupo Águia Branca, defendendo os nossos princípios e valores aí para esse povo mineiro que faz tão relevante aqui para a gente, A família aqui tem uma relação muito forte com Minas Gerais, e você está aí, defendendo aí. Muito bacana. Legal. E eu acho assim, que primeiro te parabenizar por esse projeto. A gente estava até falando no esquenta aqui agora, que às vezes a gente trabalha ao lado de uma pessoa e a gente só tem a oportunidade de conhecer essa pessoa melhor ouvindo, Tamanha é a correria do nosso dia a dia. Então, assim, um projeto muito legal. E, mais uma vez, estou honrado de estar aqui contando um pouquinho da minha história também. Legal. É bem bacana, porque de vez em quando a gente encontra uns e outros e fala, rapaz, eu não imaginava que fulano de tal tinha feito determinada coisa, eu também fiz, eu sou de tal lugar. Aproxima muitas pessoas. Com certeza, com certeza. Eu tenho muito isso comigo, porque às vezes você olha uma determinada pessoa que está ocupando uma função, aí você acha que é lá um Deus intocável, E você vai ver, rapaz, a pessoa tem os mesmos sofrimentos, as mesmas alegrias que todo mundo. Então, nós somos muito mais parecidos uns com outros do que a gente imagina. É verdade, é verdade. A gente às vezes olha e fala, não, que não vou lá porque eu vou ficar com vergonha, não vou falar de uma ideia que eu tive, que eu vou ficar encabulado de contar, mas somos muito mais parecidos do que a gente imagina. E eu estou nessa fase, Marcelo, aproveitando essa sua fala, eu estou nessa fase de superar esses medos, sabe? E compartilhar mais a forma que eu penso, Porque se tiver errada, você é humilde também para corrigir, E remodelar aí o meu pensamento. Mas eu acho que é muito importante a gente colocar na mesa, expor as nossas ideias, porque de uma certa forma pode contribuir, Pode contribuir para um todo, E contribui. A gente pode ter certeza, porque às vezes a gente fala uma determinada coisa, a gente fala A, e aquele A faz uma conexão com um B que está na cabeça da pessoa e sai lá um D. Mas ela precisou de um start de uma coisa que a gente fala. De repente a gente fala, vamos colocar as exposições do carro aqui mais perto da vitrine. E a pessoa fala, poxa, se botar o carro, também podia colocar um acessório, podia botar uma boutique, podia botar uma promoção de peça na recepção de serviço. Então, às vezes, uma determinada sugestão que a gente dá pode trazer reflexo, e startar nas pessoas grandes ideias. Eu estou dando um exemplo aqui de dentro da nossa empresa, mas isso vale para a vida, Claro. Então, às vezes, eu sou muito assim, se tem uma ideia, eu comento. O pessoal até implica comigo que eu fico
dando ideia demais, né? Mas é o jeito de você estimular os outros a pensar, ir à frente e tal. Exatamente. Eu ia complementar isso, né? Porque quando a gente compartilha essas ideias, isso faz aprimorar uma ideia que eu tinha, ou me faz pensar numa coisa que eu não tinha pensado. Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Muito legal, muito bacana. Mas, Lino, conta pra gente um pouquinho, né, do que é essa gestão, né, da Grande Belo Horizonte, quantas lojas são. Então, traz um pouquinho pra gente, que tem muitas pessoas que trabalham conosco que não têm noção da nossa operação em Belo Horizonte, né? Que tamanho que é, quais são as operações, essas filiais que a gente tem aí. Conta para nós. Então, eu estou aqui nesse desafio novo, né? Eu assumi essa função de gerente regional da Grande BH agora em janeiro de 2023. Então, estou na fase ainda daquele frio na barriga, né, Marcelo? De aprender a lidar com esse novo, né? Eu cuidava anteriormente da loja da Pampulha, era gerente de vendas da Pampulha e assumi aí essa missão que me foi confiada. São 4 lojas aqui na Grande BH, né? Pampulha, Contagem, Carandaí e 7 Lagoas. É uma operação que é muito importante para a divisão comércio, eu tenho essa consciência, né? E emprega aqui aproximadamente 300 pessoas, né? 300 colaboradores fazem parte aí dessas 4 concessionárias, sabe? Que legal. Eu falo assim, 300 pessoas que influenciam pelo menos mais umas 1.200 pessoas. Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A família, os amigos e tal. Com certeza. E Lino, mais ou menos quantos veículos a gente está vendendo aí por mês esse regional? Então, excluindo janeiro e fevereiro, que não é referência, né, que é um volume mais baixo, fica na casa aí de 200 carros, o normal para a gente aqui é aproximadamente assim, entre 250 e 300 carros mês. Esse é o volume que a gente entrega aí mensalmente. De novos, né? De veículos novos, seminovos, pensando também nas 4 lojas, ele, né, entre varejo e atacado, ele movimenta aí mais aproximadamente 100 unidades de veículos. Legal, muito bom. E tem sido uma operação muito, muito saudável para a gente, né? Para a gente, para a Toyota. É uma área que a gente compartilha com outro companheiro, em outro representante, e é sempre um desafio a mais, né? Sim, trabalhando com uma área, porque assim, eu acho isso muito bom, porque nos motiva, a gente não pode cochilar, uma bobeada que você dá. Você tem um outro colega ali vendendo o mesmo produto na sua área, então faz a gente ficar mais atento, faz a gente ficar mais esperto. É verdade. E temos que estar ligado, né, Guilherme? Muito, né? E assim, né, o que eu estava falando no início é que o meu maior desafio é esse, né? É continuar um trabalho que realmente foi muito bem feito anteriormente, né? Aires passou por aqui, Leonardo Simões passou por aqui recentemente, né? Deixando um trabalho muito bem feito. E eu, assim, com bastante humildade, porque eu tenho um caminho longo pela frente aí de aprendizado, mas com muita consciência que eu preciso desenvolver um bom trabalho e estar antenado aí a essas responsabilidades, né? Com o concorrente, com o mercado, com as pessoas, né? Os clientes e os colaboradores. Muito legal. E que o mercado tem reconhecido isso, né? Assim, os nossos volumes de vendas têm sido bons, a nota de satisfação dos clientes tem sido boa, quer dizer, nos reconhece como um bom prestador de serviço. E eu sei que teve o Aires, teve o Léo, teve todo mundo, mas hoje é você que está aí. E é você que tem que ganhar os méritos aí hoje, né? É isso aí. Por isso que o frio na barriga existe, né, Marcelo? Porque tem uma referência muito positiva, né? E assim, o meu compromisso aqui eu até brinquei com o Felipe na minha apresentação, né? Quando ele fez a minha apresentação para a equipe, ele falou assim, sabemos que o Lino não está pronto para assumir a regional, mas a gente vê nele um futuro promissor. Eu respeitosamente interrompi o Felipe e falei assim, não, eu estou pronto, Felipe, eu estou pronto porque deve mas eu tenho certeza que eu não estou preparado, né? E eu quero me preparar o mais rápido possível para manter o que tá sendo, né, o que foi bem feito e aprimorar, porque sempre tem coisa para melhorar, né? Sempre tem evolução a ser feita e eu estou aí com essa missão de aprimorar. E esses desafios surgem na nossa vida, né, Lino? Assim, repentino, né? Eu costumo falar que a gente planeja a vida e Deus ri, né? É isso aí.
É isso aí. A gente, eu vou, sei lá, nas férias, eu vou passar as férias igual esse verão, né? Foi um verão muito chuvoso, né? E eu moro aqui em Vila Velha, né, perto da praia, eu vi aquela quantidade de gente, muitos colegas seus aí de Minas que vêm para cá, chega aqui, coitado, e pegaram Vai muito. nada. E as pessoas planejaram isso o ano todo, chega aqui e dá errado. Isso é a vida da gente, né? Isso é a vida. Uhum. E assim, né, foi realmente uma surpresa para mim, uma surpresa muito positiva, né? Que eu jamais poderia falar não. Mas, repito, que estou ciente aí do tamanho do desafio e do tanto que eu vou precisar me preparar para dar conta dessa responsabilidade. Não. Me permita fazer uma troca aqui no nosso bate-papo? Claro. E me conta como é que você se prepara, Lino, para chegar nessas posições, para você liderar tantas pessoas, com um time de 300 pessoas aí, para você estimular essas pessoas a crescerem. Como é que você faz isso? Então, Marcelo, assim, primeiro, eu acho que a gente tem que se conhecer, né? Até para poder, para um assunto interessar, para a gente conseguir se desenvolver, a gente precisa se conhecer. Então, pensando ali na PNL, por exemplo, né, a programação neurolinguística, eu faço parte do grupo de pessoas auditivas, sabe? Então, eu tenho muita facilidade de aprender ouvindo. Então, tudo relacionado aos meus estudos, eu preciso ouvir. Que seja uma leitura, eu normalmente faço sozinho, porque eu leio em voz alta para poder absorver aquilo mais rapidamente, sabe? E como eu trabalhei, né, durante alguns anos aí como gerente de concessionária, atendendo muitos clientes, então muitas pessoas com muitas histórias diferentes, eu troquei muita ideia assim, com essas pessoas durante esse período, sabe? E aprendi muito, né? Com essas experiências, com essas convivências, né? E com relação a transferir isso para a equipe, eu gosto muito de fazer por meio de feedback individual, feedback coletivo, reuniões, né? Sempre por meio de bate-papo, assim. Bate-papo e exemplo, né? Para não ficar a teoria diferente da prática. Então, me policio bastante, tomo conta, assim, das minhas atitudes e da minha conduta e através de feedback, é a forma que eu levo isso para a equipe. Não, ótimo, muito bom. Eu vi que você é um fã de PNL. PNL é uma ferramenta poderosíssima, né? Verdade. Ela consegue ressignificar muitas histórias de vida das pessoas, né? Muito bacana. Ela se bem observada, com certeza contribui muito para o bom desenvolvimento do nosso trabalho, né? Uma técnica ali utilizada no momento certo, sem dúvida nenhuma, cria ali uma empatia e dá negócio, né? Verdade. Muito legal. E você comentou também que você gosta de ler e tal. Tem algum assunto em especial que você gosta de ler? Então, eu procuro ler coisas relacionadas ao trabalho, né? Então, estou sempre buscando ali informações sobre concorrentes, sobre Toyota também, né? E quando possível, gosto de ler sobre esportes. O time do coração é o Galo, Atlético Mineiro. Aí sim. Bacana. Mas já que você está falando um pouco da sua história, essa parte aí do seu clube de coração, me conta um pouquinho de você, Lino. A gente já falou um pouquinho do seu trabalho, até de como é que você se desenvolve e tal, mas conta um pouquinho de você. Eu gosto de perguntar assim sempre, aonde você nasceu, né? Sim. Historia aí pra gente aí, como é que você chegou até aqui? Legal. Eu sou aqui de Belo Horizonte mesmo, né? Nascido e criado. Nunca morei em outra cidade que não, né, Belo Horizonte. Atualmente eu sou casado com a Ingrid e pai da Laura. Laurinha tem 5 aninhos. E Ingrid é praticamente a minha primeira namorada. A gente está junto desde os 16 anos. Temos a mesma idade, né? Então, com 40 agora, a maior parte da minha vida ao lado dela, né? Aproveitar a oportunidade para falar que Ingrid e Laura são as maiores motivações para eu estar aqui, para eu procurar fazer o meu melhor a cada dia. É por elas que eu faço isso. E com relação às minhas origens, Marcelo, venho de uma família muito simples, né? Comecei a trabalhar muito novinho, aos 7 anos de idade. Despertou em mim essa vontade de ajudar a minha família, sabe? Eu perdi meu pai com 6 anos. Então, eu fui criado pela minha mãe, mais 3 irmãs, né? Somos 4 filhos e minha mãe.
E assim, meu pai, ele era de uma outra geração, porque ele era 30 anos mais velho que minha mãe. Então, na cabeça do meu pai, homem cuidava da casa, né, financeiramente falando, e mulher cuidava da casa e dos filhos. Então, quando meu pai faleceu, a gente passou muita dificuldade, porque minha mãe estava com 4 crianças dentro de casa e não tinha trabalho, né? Ixi. E ela teve que, né, desesperadamente conseguir um subemprego. E eu me senti, né, não sei te explicar o porquê, mas com essa necessidade de ajudar a minha mãe em casa. Você então, com 7 anos? Não, eu sou mais novo, sou caçula. Uhum. Eu tinha de 6 para 7 anos quando meu pai faleceu, e as minhas irmãs mais velhas, são gêmeas, tinham 11, e eu tenho uma irmã mais velha que eu 1 ano, né? Então, o caçula. Uhum. O que assim, né, estava ao meu alcance naquele momento era vender chup-chup, né, picolé. Com 10 anos ali eu me aproximei da dona de um sacolão perto da minha casa e comecei a trabalhar nesse sacolão, né? Eu chegava lá por volta de 5:30 da manhã, abria a loja enquanto ela ia para o Ceasa buscar as frutas. Foi a primeira experiência de gerente que eu vivi na vida, porque eu cuidava da loja, limpava as prateleiras. Às 8 horas da manhã chegava um coleguinha meu, que organizava o carrinho de mão que ele vendia as verduras na rua. Eu tomava nota ali de tudo que ele estava levando para poder fazer a prestação de contas no final, né? Com 10 anos? Com 10 anos, Caramba, e esse sacolão, assim, foi muito importante lá para minha família, porque além daquela comissão diária que eu tinha, né, dos produtos que eu vendia, eu acho que por solidariedade mesmo, a dona do sacolão sempre pedia para eu levar para minha mãe uma verdura e um legume, sabe? Claro. Então, ajudava aí na nossa alimentação. Então, foi muito bom. Claro. E é uma experiência, assim, que eu conto com bastante satisfação e orgulho, porque a gente era muito feliz nessa época. Apesar de toda a dificuldade, né, éramos muito felizes. A primeira experiência profissional com carteira assinada foi aos 14 anos. Eu trabalhei numa editora Fonte Viva, e fiquei de 14 a 16 como office boy nessa empresa. Aos 16 anos, eu trabalhei numa construtora como auxiliar de contabilidade, e o dono dessa construtora tinha também um posto de combustível. E aos 18 anos, aí sim, efetivamente, eu tive minha primeira oportunidade como gerente, que eu gerenciei esse posto de combustível por 8 anos, né? Mais uma vez, de gerente de sacolão a gerente de posto. Tá vendo? O gerente de sacolão era só eu que sabia, né? Mas eu trabalhei no posto por 8 anos, né? Tive essa experiência aí com posto de combustível. Percebeu que é tudo ligado ao comércio, né, Marcelo? Então, tá na veia, né? Tinha que ser. É isso aí. Uhum. E aí, eu com 26 anos, depois desses 8 anos trabalhando em posto de combustível, eu comecei a trabalhar com venda de carro. Então, meu primeiro emprego como vendedor foi na Seminovos Localiza, né? Tá. E evoluí de Seminovos Localiza vendendo seminovo para veículos novos. Aí trabalhei na marca Peugeot. Uhum. De Peugeot eu trabalhei na Honda. E em 2012 eu entrei para o grupo Águia Branca, na Avenida Carandaí ainda, né? Nem existia Pampulha na época. Então, como consultor de vendas. Maio de 2012 eu iniciei no grupo. Você começou em 2012, então, conosco? Tem mais de 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos. É isso aí. Completa 11 anos, né? Em maio agora completa 11 anos. Trabalhei na Carandaí até dezembro, de maio a dezembro, como consultor de vendas. E aí, em 2013, abriu a Pampulha, que era mais perto da minha casa. Então, já estava no planejamento eu vir para Pampulhas, né, na inauguração. Então, comecei na Pampulha em 2013 como consultor de vendas. Aí trabalhei até 2020 e aí assumi a gestão da loja em 2020. E fui muito feliz na Pampulha, né? Eu assumi uma loja onde eu fui consultor de vendas. Onde, num dia, os meus colegas de trabalho, né, eram colegas de trabalho, no dia seguinte eram subordinados a mim. Então, essa transição foi muito tranquila, sabe, Marcelo? Assim, me surpreendeu muito positivamente, porque houve um respeito, né? Já existia um respeito e ele foi intensificado com bastante naturalidade, e a gente conseguiu fazer, assim,
um bom trabalho, entregar bons resultados, né? Não posso perder a oportunidade de falar aqui que a Pampulha foi top prêmio 2 anos seguidos, né? 2020 e 2021, evidenciando aí esse trabalho que foi bem feito, né? Então, fui muito feliz na Pampulha. E espero ser tão feliz ou mais agora nesse novo desafio. Também espero, mas acho que sim. Tenho certeza. É uma estrada muito bem pavimentada, né, Nino? Uma estrada muito bem pavimentada. Você pega essa vontade, esse dom de atender os outros, de estar perto do cliente e tal, e de querer melhorar, né? Isso eleva a gente, né? Isso leva a gente à frente. Que história bonita. E eu sou uma pessoa, assim, Marcelo, muito ligado em energia boa, sabe? Então eu procuro transmitir energia boa para as pessoas e acaba que a gente consegue contagiar o ambiente com isso, né? Assim, eu acho que o segredo principal para a gente ter um bom desenvolvimento do trabalho é esse respeito e essa energia boa que fica no ambiente, né? E a empatia também, né? Eu acho que a empatia ela é fundamental. E a empatia, normalmente, quando a gente pede uma definição, normalmente me colocar no lugar do outro, né? Eu sou um pouco contrário a essa ideia, porque como as pessoas são diferentes, e se eu simplesmente me colocar no lugar do outro, eu poderia pensar diferente, ter atitudes diferentes, e isso poderia gerar um conflito. Mas eu acho que a empatia é respeitar o outro do jeito que ele é e ponto final, sabe? Então eu costumo seguir essa linha aí, né? De respeitar as pessoas e entender que as pessoas são diferentes, né? É um trabalho que tem que ser feito, mas eu acho ele fundamental, assim, para o bom ambiente também. Verdade. Saber do espaço do outro, do limite, do respeito, né? Isso cria essa relação boa que você teve com seus colegas lá, que quando você foi promovido a chefe, você teve a admiração deles. É verdade. Com muito orgulho eu falo isso, porque assim, já aconteceu, né? Porque você cria relações de confiança, né? Não é uma relação de competição, mas é uma relação de confiança com as pessoas, né? Quando você consegue respeitar as pessoas, dar espaço para elas, né, Lino? Então, é uma relação de competição também, né? Porque eu sou bem competitivo, mas eu procuro esse caminho saudável para fazer isso, sabe? Sem atrito, sem inveja, né? E com admiração e respeito. Isso aí. Legal. Bacana. E você estudou o quê, Lino? Então, não poderia ser outra coisa que não gestão comercial, né? Me formei em gestão comercial pela Universidade FUMEC, aqui de Belo Horizonte. E toda a minha trajetória foi ligada ao comércio. Eu não citei, mas teve um período. Aqui tem uma feira hippie que a gente chama, né? Na Avenida Afonso Pena, que é uma avenida tradicional aqui de Belo Horizonte. Eu trabalhei um tempo numa barraquinha dessa feira com artesanato, né? E também numa onda de venda de cachorro-quente, naquelas minivan, sabe? Towner. Eu também trabalhei aí em porta de show, em porta de boate, vendendo cachorro-quente. Então não teve absolutamente nada da minha vida. Cachorro-quente dentro? Como é que é? Já teve uma Towner daquela? Já tive. E grande parte, assim, desse trabalho que foi feito em feira hippie, vendendo cachorro-quente, minha esposa já estava lá comigo, me acompanhando. Eu cheguei a vender cachorro-quente também nos finais de semana aí. Mesmo? Que legal, né, passando as perrengues lá da vida lá. Aí a gente ia para a beira das praias aqui, tinha um trailer que botava atrás do carro que a gente tinha. Aí levava, vendia, né? Preparava lá os Olha só, e curioso, cachorro-quente na praia funcionava? Funcionava. Que legal. A gente só trabalhava no final de semana, né? Tá? Sim. Só trabalhava cachorro-quente, refrigerante e água. Entendi. Porque quando a gente pensa em praia, assim, normalmente o produto que vem na cabeça é água de coco, cerveja, água, né? Mas o cachorro-quente... Funcionou naquela época, né? E a gente ia no horário de praia, né? Funcionou. Hoje em dia já nem sei mais. Entendi. Eu acabei fugindo um pouco da praia, a gente vai pegando mais idade, vai perdendo esses hábitos de ir pra praia. E mesmo se eu for, já não como mais que eu comia, né? Que ia lá e ficava o dia inteiro na praia, né? Era almoço, né? É verdade. Já não é mais. Mas que legal, bem bacana. Tá? Lino, assim, nessa jornada toda, a gente viu que você passou por muitas pessoas, muitas funções, você já até comentou como é que você faz para se desenvolver, mas tem uma coisa que no grupo é muito marcante também, que é a questão de inovação.
fazer algo Sim. novo, dar uma ideia e tal. Como é que você faz isso no seu dia a dia? Como é que você promove isso com as pessoas que estão perto de você? Como é que você estimula a inovação? Então, eu acho até que inovação e desenvolvimento, de uma certa forma, estão ligados, né? Eu acho que inovação, Marcelo, é aprender a lidar com o novo e se adaptar ao novo, né? Então, a gente precisa estar antenado com o mercado, com o comportamento das pessoas, para poder adaptar as nossas estratégias a isso e caminhar nesse mesmo sentido, né? E aí eu posso classificar a inovação de duas formas, né? As pessoas que são inovadoras, e talvez eu não faça parte dessas pessoas, e as pessoas que se adaptam à inovação e que estão abertas a isso, né? Porque a inovação não deixa de ser uma mudança, eu promover uma mudança, eu me adaptar a uma coisa nova, e a mudança naturalmente gera um desconforto, né? Então é importante realmente estar antenado a isso, e se adaptar rapidamente, porque, né, os bons resultados dependem disso, né? Dessas adaptações aí. E da mesma forma que eu tento compartilhar com a minha equipe o que faz sentido para mim, com a intenção de desenvolvimento, eu faço no que é novo, né, no que a gente precisa estar antenado, nos vigiando, através também de muita conversa, né? Então, a minha gestão é a base de muita conversa, muita reunião, muito feedback, às vezes negativo, quando necessário. Eu acho muito importante os feedbacks positivos também, né? Reconhecer o bom trabalho. Eu acho que isso já gera naturalmente uma motivação. Então é dessa maneira que eu costumo conduzir essas coisas. Como um bom mineirinho, né? Uma conversinha, um cafezinho, e vai envolvendo a pessoa ali. Cafezinho, né? Eu acho essa estratégia muito boa, essa estratégia da conversa, né? Sim. Porque na conversa, igual você falou de empatia, você fala, né, você é uma pessoa de muito percepção das pessoas, né? A gente reconhece isso na sua forma de trabalhar, de agir, como é que você olha as coisas, então você vai envolvendo as pessoas. Eu acho que essa é uma estratégia vencedora, né? Porque você faz com que as pessoas se apaixonem pelo aquilo que tem que ser feito. Essa é a ideia, assim, né? E eu acho de verdade que tem dado certo, né? Os feedbacks a mim são positivos, né? E a conduta também ela é positiva. E naquele momento difícil, que é claro que faz parte também do nosso dia a dia, eu percebo uma movimentação, né? Um interesse das pessoas em contribuir né, em função da necessidade que eu coloquei em cima da mesa, sabe? Então isso para mim o maior prêmio aí, né? Perceber que as pessoas se movimentam e atendem a um comando, né? Quando solicitado. Engaja, né, Lino? Sim, essa verdade. questão, hoje em dia eles falam que a pessoa está engajada, não quer vestir a camisa, que isso. A pessoa está comprometida. Hoje a palavra da hora, a palavra da moda, hoje é engajar. Engaje seu time. Verdade. Verdade. Mas é isso, né? Você está com a pessoa ali, olhando para o mesmo lugar, sonhando os mesmos sonhos que eu costumo falar. Isso é vencedor, isso é vencedor. Aí a pessoa passa a fazer porque ela passa a ter um propósito para ela. Fazer por causa disso, né? Não é porque alguém mandou. É isso aí. Porque senão, quando esse alguém que mandou sair de perto, ela para de fazer. Verdade. Ela passa a ter esse propósito, né? Muito bacana, muito bacana. E assim, deixa eu só fazer uma pequena correção que eu não citei, eu lembrei aqui agora. Porque eu citei, né, que eu estou aqui na Grande BH, falei do Aires, que passou por aqui, do Léo, mas na verdade quem assumiu o Grande BH é o Niemeyer, né? Eu respondo diretamente a ele, então eu assumi a região, mas estou ali reportando tudo ao Niemeyer, que é o nosso novo head aqui. Só essa correção foi uma falha. A gente acabou não citando o nosso grande Niemeyer, que está também com esse belo desafio, tem feito um trabalho fantástico. O Espírito Santo agora pegou Minas, tem um triângulo. A regional dele ficou bem grande, né? Campeão, né? O cara isso aí. Tá sempre conosco aqui. Porque dá Mas, Lino, falando muito dessa história de envolver as pessoas, de engajar, de deixar essa história, e qual que é o seu legado, Lino? A gente está aqui falando do legado do Grupo Águia Branca. E o seu legado? O que é o seu legado, Lino? Então, quando eu vou falar do meu legado, Marcelo, a primeira pessoa que vem à minha mente é minha filha, né? É a Laurinha, de 5 anos. Então,
você, como pai, sabe que quando a gente tem um filho, a gente muda a nossa forma de ver a vida radicalmente, né? A gente começa a ter mais responsabilidade, a gente tende a ser menos corajoso para algumas coisas, né? Porque a gente tem uma pessoa lá esperando a gente que depende da gente. Então, eu penso nela porque eu procuro ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, filho, ser humano, enfim. E para deixar isso de exemplo para ela, né? Então, como eu sou uma pessoa muito ligada às pessoas, eu gosto de pessoas, eu gosto de conviver bem, em harmonia e com respeito. Eu acho que se ela lembrar de mim como pessoa que respeitou as outras, que era correto, que era justo, eu vou estar muito satisfeito. Legal, belíssimo legado, menino. Deixar essa história, conseguir pegar a Laurinha aí com 5 anos e transformá-la de fato num grande ser humano, né? Amém. É o que eu mais quero. Nessa vida que a gente está aí hoje, com tantas influências, com tantas coisas, a gente conseguir fazer esse filtro, ser esse exemplo para a pessoa seguir os nossos passos, transformar numa pessoa do bem, é um grandíssimo legado, né? É um desafio grande, né, Marcelo? Não é fácil, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um belíssimo legado. Espero que eu consiga. Me esforço para que isso seja referência para minha filha no futuro. Que bacana. Com certeza a Ingrid deve olhar muito disso também. Tenho certeza. E a Ingrid é uma pessoa que eu respeito e admiro demais. Porque, como eu te falei, que eu gosto muito de pessoas, né? E as pessoas costumam ser muito diferentes umas das outras. A Ingrid é uma mulher de muita personalidade. Então, a gente é diferente. Mas como ela tem uma personalidade muito forte e defende aquilo, sabe? É uma coisa que tem o meu respeito, sabe? As pessoas... Eu respeito todas as pessoas, mas as que têm personalidade forte, um pouco mais. E quanto mais a esposa da gente, a gente aprende... não vai lutar, não vai remar contra a corrente, não. Vai se cansar. É verdade. É verdade. Que bacana, Lino. Lino, assim... Imagina que você está assim, numa sala onde está começando um monte de gente a trabalhar conosco. Sim. Que conselho que você daria para elas, Lino? Assim, para esses novatos que estão chegando, os novos colaboradores que estão chegando nessa empresa aí? Então, primeiro, falar para eles que aqui é uma grande empresa, né? É uma empresa que tem uma filosofia de trabalho que eu respeito demais e acho fantástica, que é mover o mundo com excelência e respeito às pessoas, né? E tem tudo a ver, assim, comigo, né? Que a procura, é a maneira também que eu costumo conduzir as minhas coisas. Então, que eles se dediquem bastante, e que eles estejam atentos às oportunidades que virão, que eu tenho certeza que esse grupo está, né? Então, que eles estão trabalhando numa empresa que está antenada e está aberto aí ao novo e está em busca de novas oportunidades também. Bacana. Ótimo conselho, né? As pessoas ficarem atentas a isso. Muito legal. Eu sempre costumo pedir também, além dessa dica para quem está chegando, uma dica de um filme, de um livro, né? O que você pode deixar para a gente? Então, Marcelo, eu recebi o seu roteiro, né? Esse roteiro já fala um pouquinho como que vai ser conduzido aqui esse bate-papo. E lá está escrito assim, nesse momento, que é uma dica de um livro, um filme ou um conselho, né? E normalmente os podcasts que eu ouvi, as pessoas sempre indicaram um livro ou um filme. Isso. Eu, assim, com bastante respeito, eu quero quebrar esse protocolo aqui nesse momento e ter a audácia de deixar um conselho. Não, pode falar, perdão, te interrompi. Não tem protocolo não, rapaz. Aqui o programa é seu, como eu falei, o programa é seu. Eu não estou aqui me metendo nele. Não fale isso não, com entusiasmo aqui. Mas assim, é só para talvez concluir a minha forma de pensar, né, que é com relação às pessoas. O que eu penso assim sobre indicar um livro e um filme? E eu quero deixar isso claro, que nós estamos falando do ambiente profissional nesse momento, tá, Marcelo? Tá. Eu penso que eu indico uma coisa que fez sentido para mim e não necessariamente fará sentido para a pessoa que eu indiquei, né?
Então, qual que é o conselho que eu quero deixar aqui, que eu sinto uma pequena carência no nosso dia a dia e que eu acho extremamente importante? Por isso que eu estou levantando essa bandeira e usando esse espaço para falar sobre isso. Eu acho que nós devemos continuar assistindo aos filmes, lendo aos livros, interpretando e transferindo para a equipe de uma forma humanizada e de uma forma que faça sentido para a equipe. Porque muitas das vezes, quando eu indico uma coisa que fez sentido para mim, talvez a pessoa nem dê importância para aquilo, né? Mas quando eu chamo para essa reunião, para esse bate-papo, como a gente está fazendo agora, e quando eu olho nos olhos, a atenção é diferente, sabe? Então, a possibilidade disso fazer sentido para a pessoa, ou pelo menos para mais pessoas, eu tenho certeza. Talvez não faça sentido para a equipe inteira, mas para mais pessoas eu tenho certeza que fará. E a possibilidade da gente construir uma história de sucesso, ela é maior também. Então, assim, desculpa aí essa audácia, mas eu achei que legal nesse momento falar sobre isso, sabe? Sobre a gente interpretar os filmes e transferir para a equipe do nosso jeito. Eu acho que faz mais sentido assim para mim. Eu concordo muito com você, concordo muito. Acho sensacional isso, né? Essa questão da interpretação. Eu adoro ver filme, né? Sábado, domingo, eu sempre tiro lá, vejo um dia, outro no outro, né? Meus fins de sábado ou domingo, eu sempre gosto de ver um filmezinho. Quando dá, e tal, tem visita e tal. Mas assim, e tem uma coisa que quando acaba o filme, eu sempre fico refletindo muito sobre o nome do filme. Sim. Então, sei lá, às vezes as pessoas acham que o nome do filme, eu falo assim, o nome do filme nunca é aquilo que você acha que é. Assim, por exemplo, sei lá, pegar um filme que foi muito falado aí, sei lá, Não Olhe Para Cima, né? Não sei se você teve a oportunidade de assistir, né? E aí fica, e aquele lance, né, que o asteroide está vindo para a Terra e tal, então não olhe para cima porque o asteroide está vindo de cima e tal. Sim. Eu falo assim, gente, o que é não olhar para cima, né? Sabe, o que é você não querer crescer? O que você não querer ver o que está aí? Né? Você baixar a cabeça e ficar ouvindo somente aquelas coisas ali, aquele papel de submissão da opinião alheia, da mídia, né? De uma força maior que está vindo aí. Então, não olhar para cima não é muito mais do que ver o que estava caindo do céu, né? Verdade. Então, e assim como isso, eu provoco sempre quem está comigo, fala assim, mas esse nome aí, você acha que é o quê? Você acha que está falando do asteroide mesmo ou está falando de uma outra coisa? Legal, né? Muito legal essa sua análise. Parte disso, né, Eli? Parte dessa interpretação. Sem dúvida nenhuma. E assim, eu não assisti esse filme, né? Eu com a Laurinha lá de 5 anos, infelizmente estou nessa fase ainda de não conseguir assistir filme aos finais de semana. Então espero que daqui a pouquinho eu consiga voltar a isso, né? Esse hábito. Mas eu te ouvindo, né? E quando você não olha para cima, também você pode perder a oportunidade de traçar uma estratégia, né? Não olhar, não entender o que está acontecendo, né? Então eu sou muito dessa opinião também. Tem mais é que olhar, sim. E interpretar, né? Você falou de filme, mas tem situações na vida da gente que a gente perde uma grande oportunidade de aprender o que está acontecendo ali para interpretar o que está acontecendo na vida real. Sim. Interpretar aquilo, né? E isso acontece o tempo inteiro, Marcelo, né? A gente que trabalha para atendimento ao público, com essas pessoas que são tão diferentes umas das outras, né? E pensando também na nossa equipe, às vezes tem comportamentos que é importante eu ter essa leitura, né, mais humana. Eu acho que sim, o resultado ele é fundamental, não tem dúvida disso. Claro. E a gente tem que entregá-lo sempre, né? Mas às vezes tem uma peça ali que está num momento complicado e é importante que eu tenha essa sensibilidade de entender até para ajudar, né? E não simplesmente substituir, né? Eu acho que o caminho é muito mais árduo quando eu começo de novo e treino, até a pessoa entender a filosofia do grupo. Então, sou também da opinião de resgatar essas pessoas que já entendem essa filosofia e, às vezes, é um detalhe mesmo, né? São essas coisas que a gente tem que interpretar no nosso dia a dia para a melhor fluidez aí do nosso trabalho e dos nossos resultados. Muito bom. Grande Lino, um prazer falar contigo. A gente não tem tantas ligações assim, a gente não é tão próximo, infelizmente. Aí a gente está perto, mas está longe, né? Está longe, mas está perto. É verdade, Foi um grande prazer falar contigo aí, assim, fiquei bastante feliz em escutar a sua história, né? Coisa boa, fico feliz. Mais uma vez, sou muito grato a você por ter aberto esse espaço aí na sua agenda para compartilhar conosco aqui, ter essa generosidade de contar para a gente um pouquinho da história desse menino vendedor de chup-chup, organizador de sacolão,
É isso aí. Tem uma jornada aí que bastante inspiradora ali, tá? Oh, Marcelo, que legal. Assim, para mim foi uma honra também, um prazer, né? Eu, quando recebi o convite para gravar esse podcast, confesso que a primeira coisa foi sentir aquele frio na barriga de conversar com você, né? Pedi muito a Deus sabedoria e que eu não falasse bobagem aqui. Espero que ele tenha atendido as minhas preces. E agradecer muito, sabe, essa oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho da minha história, né, de poder conversar com você também, um privilégio para mim. Então, muito obrigado. Fiquei muito feliz. Valeu, Lino. Prazer imenso. Prazer é todo meu. Um grande abraço. Esse é o nosso podcast essa semana, registrando a história do nosso amigo Lino Neto, que está conosco lá em BH, e com essa história maravilhosa aí para nós aí. Agradeço a vocês a audiência. Semana que vem tem mais. Vamos juntos aí.